Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES oferecem à população e ao setor produtivo juros mais baixos e crédito que não interessa aos bancos privados emprestar. A Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do mundo e as pesquisas da Embrapa ajudam a melhorar a produção agropecuária. O que todas essas empresas têm em comum é que elas são empresas públicas e vêm sofrendo ataques diante da atual conjuntura política e econômica do Brasil. Para entender melhor a importância dessas empresas, nós vamos conversar agora com o economista Sérgio Mendonça. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Tudo bem, e você? Tudo bem também, Sérgio. As empresas estatais são atacadas por setores neoliberais como sendo deficitárias, ineficientes, um gasto desnecessário ou que elas são prejudiciais à concorrência. No entanto, elas prestam inúmeros serviços que grande parte da população não poderia acessar se fosse tudo privatizado. Afinal, Sérgio, qual que é o papel das empresas estatais? Bom, as empresas estatais é que nos trouxeram aqui, né? No processo do século XX, de urbanização, de industrialização. Você sempre teve o apoio em grandes empresas estatais. Você lembra da Companhia Siderúrgica Nacional, você lembra da Companhia Vale do Rio Doce, você citou aí na entrada da matéria o Banco do Brasil, né, que tem mais de 200 anos, a Caixa Econômica Federal tem mais de 150 anos, o BNDES, que é dos anos 50, como bancos públicos, tem outros bancos públicos, Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, e a Petrobras, que é uma das maiores petroleiras do mundo. Só para ficar nesse ponto da Petrobras, e agora desse debate da privatização da Eletrobras, todos os países, Rodrigo, buscam seguranças, né? Seguranças, três grandes seguranças no debate geopolítico. A segurança energética, né? A segurança alimentar e a segurança militar. O Brasil tem condições de ter as duas primeiras com tranquilidade, né? Ou seja, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, embora a gente passe, uma parcela da população passe fome por razões de distribuição e de renda, e temos capacidade de ter segurança energética, como praticamente temos no campo do petróleo, e mais do que isso, né, nós temos uma matriz renovável que é uma das melhores do mundo, se não a melhor, né? Quase metade de todo o consumo de energia no Brasil é de fontes renováveis. Então, é fundamental ter essas empresas no centro do debate do desenvolvimento. Mais do que isso, né, Rodrigo? Se a gente vê a crise aí a partir da pandemia, o que nós estamos vendo? Os grandes países desenvolvidos voltando a ter o Estado no centro do debate como para promover o desenvolvimento econômico. Veja os pacotes que foram apresentados nos Estados Unidos, veja os pacotes apresentados na União Europeia, o próprio papel do FMI, que reconhece que não é mais o momento de abrir mão dessas empresas. Então, nós estamos num debate aqui no Brasil, neste atual governo, que é completamente anacrônico, não faz nenhum sentido fazer esse debate de privatização desses bancos, da Eletrobras, da desintegração que está sendo conduzida na Petrobras. Você citou a Embrapa, o que seria do agronegócio brasileiro sem a Embrapa, que é uma empresa pública que investiu em ciência e tecnologia nos últimos 40, 50 anos. A Embraer, que foi em parte privatizada, mas ainda é uma empresa importante no setor de energia, de aeroespacial, com um forte desenvolvimento científico e tecnológico. Enfim, o Estado brasileiro as empresas e o Estado brasileiro foram os que nos trouxeram aqui, num país que hoje estamos com o 12º, 13º PIB do mundo, mas há 6, 7 anos atrás estávamos com a 6ª economia mundial. Esse é o papel dessas empresas no nosso desenvolvimento. E de que forma que as empresas estatais elas podem contribuir no fortalecimento econômico, Sérgio? Por exemplo, agora que a gente está recuperando as condições de trabalho e de produção após 2 anos de pandemia. Então, nós não vamos sair dessa estagnação. Veja só, Rodrigo, daqui a pouco vai ser divulgado, às 9 da manhã, o PIB de 2021, pelo IBGE. Vai recuperar praticamente a perda de 2020. Isso significa que, desde a recessão de 2015 e 2016, nós vamos chegar, no final de 2021,
7% mais pobres do que 2013, 2014. Praticamente 8 anos depois, nós vamos estar ainda 7% mais pobres. Isso na média, porque a maior parte das pessoas estarão mais pobres ainda porque a distribuição não é igual, né? Então, sem você retomar... E isso foi feito a partir daquele golpe jurídico parlamentar que retirou a presidente Dilma do governo e aquelas pessoas, aquelas forças políticas diziam é só tirar a Dilma que a coisa vai voltar para o desenvolvimento, para o crescimento. Nós estamos vendo. 6, 7 anos depois, nós estamos 7% mais pobres, aprovou a emenda de teto de gastos, privatizaram-se empresas públicas, enfraqueceram-se empresas públicas, como o caso da Petrobras e do setor elétrico, e nós não conseguimos retomar o desenvolvimento, ou seja, o crescimento. Nós só vamos sair dessa crise, e a pandemia mostra isso com força, se nós retomarmos o investimento público. Isso não significa abandonar o investimento privado, mas ter um comando do setor público, do planejamento público, do investimento público que atraia o setor privado para o novo desenvolvimento, né? Se a gente não tiver de novo uma visão, isso vai se refletir nesse debate eleitoral daqui a alguns meses, de que o Estado tem que voltar para o centro do desenvolvimento, as empresas públicas, o crédito público, como foi feito através do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, a Eletrobras, através do investimento no setor elétrico, não só a Eletrobras, mas todas essas empresas, se essa visão não prevalecer no debate democrático da eleição, muito provavelmente nós vamos continuar com essa economia estagnada, que nós temos desde 2015, 2016, e que depois da mudança de governo para o Temer e para o governo Bolsonaro, nós estamos andando de lado e vamos divulgar daqui a pouco que em 2021 estamos 7% mais pobres, na média, do que em 2014. Essa é a importância do Estado e das empresas públicas para essa recuperação. E o mundo está dizendo isso, né? O Estado voltou para o centro do debate. E eu diria mais, se você me permitir, nessa resposta muito longa, Rodrigo. A crise a guerra, né, que se iniciou entre a Rússia e a Ucrânia, você vê o que está acontecendo. A explosão do preço do petróleo, a explosão do preço dos alimentos, né, milho, soja, trigo, né? A ministra da Agricultura, que é claramente uma pessoa liberal, voltada para o mercado, para a visão de mercado, acabou de dizer que o Brasil cometeu um erro grave ao privatizar e vender a fábrica de fertilizantes, porque o Brasil é totalmente dependente de fertilizantes. Um dos maiores países, o segundo maior país em produção agrícola do mundo, depende inteiramente de fertilizantes. Então, acho que esse debate vai se acentuar sobre, inclusive, o debate da reindustrialização. E o Estado será importante nessa discussão que teremos aí nos próximos meses e anos, Rodrigo. E, Sérgio, um dos discursos que a gente mais ouve dos setores liberais e neoliberais é de que o Estado não deve interferir na economia, né? De que ele deve se abster de ter empresas, de que ele deve se abster de prestar serviços, de que isso deveria ficar só com a iniciativa privada e o Estado cuidar de segurança, de alguma parte das áreas da saúde e educação. Tem grupos que nem a saúde e a educação admitem que seja gerida pelo Estado. Por que isso não funciona de verdade? Esse discurso de que só as empresas devem oferecer os serviços, deve ter as empresas, o Estado não deve ter. Por que na prática isso não funciona? Quando a gente precisa realmente de coordenar investimentos, de recuperar a economia, é o Estado que acaba fazendo. Você tem que separar, Rodrigo, nesse discurso, o que é que os países desenvolvidos indicam para os países emergentes e o que é que eles fazem na prática. Não há nenhum processo histórico de desenvolvimento, se você pegar os Estados Unidos, se você pegar a Alemanha, o Japão, as grandes economias nesse momento, a China, a Rússia, que está em debate em função da guerra, sem a presença forte do Estado, sem políticas de proteção. Mas a partir do consenso de Washington, do fim da União Soviética, dos anos 90, você vendeu a ideia de que o Estado é ruim, de que o Estado mínimo é bom, que o mercado deve fazer tudo.
Vamos pegar o exemplo agora da Eletrobras, esse debate sobre a privatização. Não há mercado em energia elétrica, não há demanda e oferta no sentido clássico, concorrencial. Se a gente não planejar a expansão da oferta de energia elétrica, da capacidade de produzir energia elétrica para os próximos anos, nós vamos pagar energia cara, como estão pagando, uma das mais caras do mundo, e não vamos ter energia para o desenvolvimento. E dizer que a privatização e a competição vai resolver esse mercado é uma falácia. Esse mercado não dá sinais de preço. O que nós temos é que planejar a oferta de energia elétrica. Nesse caso, ainda mais, nós temos que fazer uma transição energética. O mundo inteiro tem e o Brasil também. Nesse ponto, o Brasil está até melhor posicionado do que outros países. Isto não será feito pelo mercado. Nós estamos vendo dos anos 90 para cá. O que nós tivemos? Disseram, bom, vamos tirar o Estado, vamos diminuir a presença do Estado, criar um mercado, criar mais competição. Primeira grande crise, 2001, apagão. Mais recentemente, explosão das tarifas de energia elétrica. É óbvio, o setor privado vai atrás de lucro. E se precisar aumentar os preços, ele vai aumentar. Se você não planejar essa oferta, e considerando nesse momento a transição energética, e considerando que essa crise Rússia e Ucrânia vai jogar os preços das commodities, do petróleo, dos alimentos para cima, se nós não planejarmos essa discussão com as nossas empresas públicas, nessa novo ciclo de desenvolvimento, diminuindo a nossa dependência do exterior, aumentando, como eu disse, reindustrializando o país, pensando numa nova agenda tecnológica que envolva novas tecnologias, que envolva essa pauta de sustentabilidade, nós não vamos, o mercado não vai resolver esse problema. Acho que o exemplo do setor elétrico é um exemplo claro. Aquela refinaria da Petrobras que foi privatizada, Landulfo Alves, na Bahia. O que eles fizeram no momento da crise de aumento do petróleo? Falaram, de diminuição do preço. Nós não vamos repassar essa diminuição. Por quê? Porque eles têm um monopólio, né, na região, naquela região nordeste, na região da Bahia, e é uma empresa privada, então eles vão usar o poder de monopólio. Então, o Estado tem que estar com suas empresas estimulando e coordenando esse processo de desenvolvimento, de planejamento, por exemplo, em energia elétrica. O país não vai adiante sem energia elétrica, e energia em geral, mas energia elétrica abundante e barata, né? Eles vendem essa ideia de que o mercado é mais eficiente. Nós estamos vendo no setor elétrico. Estamos privatizando empresas desde os anos 90, 3 décadas, e o que acontece para o mercado? Aumento dos preços da energia elétrica. Nós pagamos uma das maiores tarifas de energia elétrica do mundo, e quem paga mais? A população mais vulnerável de baixa renda. Pois é, Sérgio, esse é um debate que a gente precisa levar adiante, porque essa ideia generalizada de que o privado é melhor está muito estabelecida e nós vamos sair trabalhando para desconstruir essa ideia, trazer cada vez mais aqui na Rádio Brasil Atual mais informações sobre isso. Quero agradecer a sua participação na edição de hoje do Jornal Brasil Atual. Um bom dia, um bom final de semana para o senhor. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos, bom dia a você também. Conversamos aqui com o economista Sérgio Mendonça. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.